A garupa sobrenatural. Esta história que eu vou contar agora sempre foi contada a mim pelo meu pai, o Sr. Vicente, que inclusive faleceu alguns anos atrás. De acordo com meu pai, o meu avô Joaquim Inácio morava naquela época na zona rural do município de Borda da Mata, Minas Gerais, mais precisamente nas proximidades do bairro do Servinho. Era um senhor de estatura média, que usava sempre chapéu e provavelmente tinha seus 50 e poucos anos de idade quando isso aconteceu. O Joaquim Inácio tinha uma bela égua branca de estimação, bem domesticada, mansa e que lhe servia como condução. Ele saía com ela para ir trabalhar, para ir à cidade, fazer compras e também para visitar os parentes. Naquela época, ainda não tinha luz elétrica no bairro. As lamparinas abastecidas com querosene e os famosos lampiões de gás reinavam em todas as casas. Era um tempo em que muitas histórias de assombração eram contadas ao cair da noite, talvez com o objetivo de segurar mais em casa as crianças já crescidas, ou melhor, os adolescentes, que começavam a querer sair sozinhos. Mas, repetindo para que fique bem claro, este fato que contarei realmente aconteceu. Era a época de Quaresma, provavelmente meados do mês de abril. Fazendo alguns cálculos e levando em conta a idade de meu avô naquela época, talvez o ano fosse 1943. Só para efeito de registro, quando eu escrevi essa história, aos 23 minutos do dia 15 de setembro de 2011, acabei vendo um vulto passar em minha sala, mas fingi que é algo ou efeito do sono. Caso contrário, eu ficaria muito encabulado e talvez nem conseguiria terminar. Lá fora também começou uma ventania muito estranha e as portas da minha casa balançaram um pouco, bem forte, mas pararam. Lembro-me de meu pai dizer que ele achava que naquela época alguma coisa sempre os acompanhava, pois muitas coisas misteriosas aconteciam por lá, onde eles moravam. Ele conta que sempre encontrava uma cobra cascavel dentro de casa e não sabia de onde ela aparecia. O quintal em volta era muito limpo, eles possuíam muitas galinhas, inclusive alguns cachorros, mas periodicamente aparecia uma cobra misteriosamente dentro de sua casa. Certa vez ele encontrou um enorme gato preto com olhos vermelhos debaixo da mesa da cozinha. Tentou tocá-lo de lá, mas ele nem se mexia, continuava a olhar fixamente para o meu pai. Como existia uma espingarda de chumbinho já carregada de jeito ali na sala, ele pegou-a rapidamente e atirou naquele bichano, que, conta o meu pai, do nada desapareceu na sua frente, sob os seus olhos. Mas voltando ao relato, era Quaresma quando, num determinado sábado, à tarde, o meu avô foi visitar o seu compadre. Ele montou sua égua e, pela estrada de terra, seguiu até chegar à casa do amigo, num lugar bem distante. Lá ficaram durante a tarde toda e, ao cair da noite, eles jantaram, tomaram café, fumaram seus cigarros de palha e trocaram muitas conversas. Já bem de noite, talvez se aproximando das 23 horas, meu avô Joaquim resolveu então se levantar para ir embora, mas o seu compadre, preocupado, disse a ele: "Durma aqui, compadre Joaquim. É muito tarde da noite para o senhor pegar a estrada sozinho. É Quaresma e tem assombração pelo caminho. Não convém o senhor ir. É melhor pousar aqui e de manhãzinho o senhor vai com mais segurança." Mas meu avô, muito valentão, disse: "Olha aqui, compadre. Se eu encontrar alguma assombração no caminho, mesmo que seja o capeta, eu não tenho medo não, viu? Sou capaz ainda de colocá-la na minha garupa e tocar em frente." Disse essas palavras dando boas risadas em seguida. "Cruz credo, compadre. Bate na boca e rezo, crê em Deus Pai. Com essas coisas não presta a gente brincar nem falar",
disse o compadre do meu avô, se benzendo em seguida com o sinal da cruz. A prosa está boa, mas preciso ir. Até mais, compadre. Meu avô se despediu e, montando sua égua, seguiu pela estrada sozinho. Naquela noite, uma lua enorme iluminava tudo em sua volta. Parecia um sol, de tão forte que estava o seu clarão. Meu avô foi seguindo o seu caminho de volta, cavalgando em sua égua branca. Na metade do caminho, bem no alto de um subidão, onde a lua marcava no chão até mesmo a sombra de meu avô sobre a égua, ele, então, do nada, relembra o que dissera ao seu compadre. Se eu encontrar alguma assombração no caminho, mesmo que seja o capeta, eu não tenho medo não, viu? Sou capaz ainda de colocá-la na minha garupa e tocar em frente. Então, naquele exato momento, algo muito pesado também montou sobre a égua, justamente na sua garupa. A égua começou a gemer e a trotar muito devagar, diminuindo bruscamente a velocidade devido àquele peso estranho e sobrenatural. Meu avô olhou para os lados e notou um par de pernas bem peludas, com cascos no lugar dos pés. Seu cabelo arrepiou de modo tão forte que ele teve a impressão que o seu chapéu havia se levantado da cabeça. Sua boca ficou amarga e lágrimas de medo desciam pelo seu rosto. Tentou rezar, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Não conseguia orar nem mesmo em pensamento. Ao olhar para o chão, viu a sombra de 2 homens sobre aquela égua. Um era ele, de chapéu, mas o outro provavelmente era uma coisa ruim, que prefiro não falar o nome. Faltando ainda uma boa distância para chegar até a sua propriedade, aquela pobre égua teve que carregar uma criatura horripilante em suas costas, e com certeza ela sabia o que era aquilo. Chegando à propriedade, eles passaram primeiramente por uma porteira que se abre apenas com um empurrão. Depois havia uma segunda porteira, que deveria ser aberta manualmente, pois tinha o sentido inverso da abertura, feita assim de propósito, para que os animais não entrassem no pasto que servia de quintal da casa. Meu avô não sabe como e nem viu isso acontecer, mas quando ele se deu conta já estavam do outro lado de dentro daquele enorme quintal, todo gramado e com algumas árvores ao redor. Existia na entrada um pequeno córrego, bem raso mesmo, dava até para atravessá-lo a pé. Conta meu avô que quando a égua colocou as patas dianteiras naquele córrego, ele ouviu um barulho estrondoso, pesado caindo no chão. Parece que algo impediu que aquela coisa ruim atravessasse a água corrente. Meu avô, lá de fora mesmo, gritou várias vezes para minha avó: Maria! Maria! Apague o lampião e as lamparinas, porque eu vi assombração pelo caminho. Os antigos diziam e acreditavam que logo após avistar algum tipo de assombração, a pessoa que a avistou não podia ver a luz. Caso contrário, ela desmaiava. Deixando a sua égua solta ali mesmo no quintal, onde havia um cocho de água para ela beber, meu avô entrou rapidamente em sua casa e foi diretamente para o quarto, rezar e dormir. Meu pai conta ainda que ele ficou semanas e semanas com muito medo de sair do quarto quando a noite chegava. Precisou até mesmo usar reservatórios para fazer suas necessidades fisiológicas. Aquilo que meu avô viu no caminho naquela noite, ou melhor, que ele trouxe em sua garupa, marcou para sempre a sua incredulidade. Ele jamais ousou falar ou brincar novamente com essas coisas. Sua égua também sofreu sequelas daquele medo extremo. Conta meu pai que ela ficou por 3 dias sem nem mesmo se levantar do chão. Não se alimentava nem bebia água. Ficava apenas bufando, parecia que tinha contraído alguma doença hidrofóbica.
De certas coisas jamais devemos falar e muito menos brincar. O sobrenatural existe e está bem próximo da nossa realidade. Essa é uma história verídica.